Mário Filho. Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, aquele que tudo sabe, tudo pode, aquele que cuida de nós, aquele que nos livra do mal, da mentira, quando nós buscamos a verdade, o Senhor nos afasta da mentira. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão compassivo, tão cheio de longanimidade, paciência conosco. Como nós erramos, como nós falhamos. E o Senhor tem uma paciência, né? Longânimo é o Senhor, diz a palavra. Bendito és tu, que não se cansa de nos dar novas chances. Bendito é o Senhor, que também dá novas chances a outras tantas pessoas. Pai querido, nós nos reunimos aqui em espírito, em verdade, para exaltar e glorificar o Senhor, para prestar ao Senhor um culto. E nós pedimos ao Pai, nos ajude a prestarmos ao Senhor um culto agradável, um culto que te agrade. O culto não é para nos agradar, não é para nós terminarmos o culto alegres, felizes, saltitantes. É para nós terminarmos este culto pensando: eu quero te agradar. Eu quero melhorar a minha adoração. Eu quero aprimorar o meu louvor, a minha honra ao Senhor. Eu quero, na verdade, fazer a tua santa vontade. Fala conosco, Senhor. É assim que nós temos que terminar o culto. Pensativos, porque a palavra de Deus, ela própria, se identifica desta maneira como uma espada que corta dos dois lados. Corta entrando, corta saindo. Então não podemos terminar esse culto saltitantes, mas pensativos na nossa adoração, no nosso temor e no nosso amor ao Senhor. Portanto, eu peço, Senhor, ajuda-nos, ó Pai querido. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiramente cristãos, verdadeiramente fiéis a Ti, não a instituições e muito menos a homens, mas a Ti somente. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém. Eu convido vocês que estão com a gente pelo site ministériograçaepaz.com.br, vocês que estão com a gente no aplicativo, convido vocês que vão nos ver e ouvir depois pelo nosso canal do YouTube, nas mídias sociais. Nós estamos no Twitter. Depois esse vídeo vai estar no Twitter. Estamos no nosso blog. Entra lá no blog, lê, tem tanta coisa boa para se ler lá. Faz tempo que eu não escrevo, mas tem muita coisa boa postada lá.
E todos os vídeos de todas as programações também estão lá no blog, viu? Lá no LinkedIn também nós estamos lá com o vídeo. Enfim, a gente vai espalhando aí a palavra de Deus dentro das possibilidades que nós temos, tá? Deixa eu tomar esse finalzinho de café aqui. Ainda ficou um pouquinho. Limpar a boca, né? Porque senão já viu. Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá no Velho Testamento, para a gente entender o que eu vou falar, né? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Vai lá no Velho Testamento, abre aí, meu irmão, minha irmã, Deuteronômio 6, 5. Quero convidar você para você ler a sua Bíblia. Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio, na verdade, é um livro escrito por Moisés e ele vai trazer uma explicação da lei, né? Ele não é uma segunda lei, ele explica a lei. Deuteronômio 6, 5. Abriu aí? Vamos ler então. Deixa eu terminar agora, vai. Pronto. Olha o que está escrito aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmão amado, irmã querida, qual a primeira, maior e principal prioridade da vida de um ser humano? Amar a Deus. Amar a Deus. Porque a Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus. Quando diz de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, quer dizer, amar a Deus de uma maneira íntegra, inteira. E para amar a Deus desta forma, nós precisamos não amar outras coisas da maneira que nós amamos a Deus. E eu estou falando isso, e enquanto eu vou falando isso na minha cabeça, imagino eu que na sua também, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, de quem nós falamos ontem, o Consolador, o Instrutor, ele vai nos fazendo lembrar, será que a gente ama a Deus desse jeito? Será que Deus é a primeira coisa na nossa vida? Porque a instrução é amar a Deus em primeiro lugar. Primeiro, Deus. Depois as outras coisas. Primeiro, Deus. Mas sempre se faz necessário explicar algumas coisas. Quando a gente fala amar a Deus, primeiro Deus, né? É necessário explicar, porque tem gente que já corrompe a coisa logo daí. Amar a Deus não é ir na igreja. Ninguém ama a Deus quando vai na igreja.
Nós amamos a Deus todos os dias, todas as horas, em todas as situações, em qualquer lugar. Porque se nós amarmos a Deus somente quando nós vamos na igreja, nós não vamos amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Nós só vamos amar a Deus quando nós vamos na igreja. Então, que fique bem claro, amar a Deus não é ir na igreja. Ir na igreja é prestar culto a Deus. Mas nós estamos amando a Deus agora. Quando você está almoçando, você ama a Deus, agradecendo a Deus por aquela comida, por aquele alimento que Deus te permite comer. Porque quanta gente tem alimento, mas não pode comer, tem problema de estômago, não come. Amar a Deus é entender que tudo é criado por Deus e para Deus. Tudo foi criado para honrar a Deus. Tudo ama a Deus. O homem que tem a capacidade de pensar, de decidir, de escolher, ele é que cria problema para amar a Deus. Né? É o homem que cria problema. Mas vamos nos esforçar para amar a Deus. Vamos nos preocupar em amar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus é a prioridade número 1. De todo o coração, alma e de toda a força do ser humano. Amar a Deus. É isso que o Senhor espera da gente. Eu não posso amar nada igual ou mais do que eu amo a Deus. Não pode. Deus é a prioridade da vida. Agora você que está aí me ouvindo nesta manhã, você deve estar pensando assim: ué, eu sou casado, eu sou casada, como é que eu faço? Qual que é o lugar do meu esposo, da minha esposa, nessa prioridade? Primeiro é Deus e depois o que vem? Porque se a gente não souber o que vem depois, a gente confunde tudo, a gente passa a amar o esposo, a esposa, o filho, a filha, mais do que a gente ama a Deus. E quando isso acontece, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer mais dia, menos dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. E se a gente não entender isso que eu vou dizer agora, não é fácil, viu, irmão? Ninguém está dizendo que as coisas bíblicas são coisas fáceis. E em momento nenhum a gente diz isso. São coisas difíceis. É difícil perdoar. É difícil colocar Deus em primeiro lugar, porque às vezes a gente quer colocar a gente mesmo em primeiro lugar. Mas entenda, para que você não sofra tanto, porque sofrer todos nós vamos mesmo, todos nós sofremos, né? A única certeza que o ser humano tem
quando ele começa a ter a sua capacidade de raciocínio desenvolvida, é que um dia ele vai morrer. Por que as pessoas sofrem muito? Ou sofrem demasiadamente? Porque elas não têm essa consciência. Não é viver pensando nisso, viver atormentado com a morte. Não é isso. É que um dia eu vou morrer. Se eu não for arrebatado, eu peço para Deus para ser arrebatado. Que o arrebatamento aconteça antes da minha morte para eu ser arrebatado. Mas a vontade de Deus é soberana. Eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Que outra certeza você tem? Uns morrem muito velhos, outros morrem muito cedo, outros morrem com meia idade. Não teve aquele rapaz lá que morreu ontem, né? Aquele jornalista lá de Santa Catarina, né? Que estava naquele acidente de avião, acho que lá na Bolívia, né? Não morreu no acidente de avião, morreu ontem, 800 e poucos dias depois do acidente. Sobreviveu ao acidente. É certeza, gente. É claro que todo mundo fica triste. É claro que todo mundo fica triste, é óbvio. Ninguém está dizendo, não, é frio, não fica. Não, mas precisa entender que você vai morrer. Por causa disso que a prioridade é amar a Deus. Se você ama as outras coisas, você troca prioridades e sofre. Primeira coisa, amar a Deus. Segunda coisa, você é casado, você é casada. O seu marido ou a sua esposa deve ser, segundo a Bíblia Sagrada, e você já pode abrir aí em Efésios capítulo 5, abre aí, Efésios 5, 25. A segunda prioridade é o cônjuge. Quem que é o cônjuge? É o marido da mulher, é a esposa do homem. Eu vou repetir. O cônjuge é o marido da mulher ou a esposa do homem. Então, primeiro Deus, depois o seu esposo ou a sua esposa. Vamos ler aqui Efésios capítulo 5, versículo 25. Marido, presta atenção no que está escrito. Porque tem coisas na Bíblia que são conclusivas. E nós precisamos concluir segundo a própria Bíblia. Não segundo o que eu quero, mas segundo o que a Bíblia diz. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ora, se Cristo ama a igreja e se entregou pela igreja, e a Bíblia diz que nós precisamos amar a nossa mulher do jeito que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a prioridade seguinte, depois de Deus, é a esposa, é o marido. Porque Cristo amou de tal forma que ele se entrega. Então, Deus primeiro, depois o seu esposo ou a sua esposa. Por quê?
Porque Cristo, presta atenção, a prioridade de Cristo foi qual? Obedecer e glorificar ao Pai. Depois ele amou a sua esposa, que é a igreja. E qual a minha esposa? É a igreja? Não, a minha esposa é a dona Dirlene. O seu esposo é o João, o Antônio, o Joaquim, o Pedro, o Manuel, o Celso, sei lá, você que sabe. Da mesma forma, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Efésios 5, 22. Então, o marido ama a esposa e a esposa ama o marido depois do amor a Deus. Na ordem é Deus, esposo e esposa, né? Na ordem das prioridades que nós devemos amar. Primeiro Deus, depois o marido ou a esposa. Esta é a ordem das prioridades que nós concluímos lendo a Bíblia Sagrada, é claro. Na Bíblia não está, olha, as prioridades. Não, isso aqui é uma conclusão que se chega ao ler, ao estudar e ao meditar na Bíblia Sagrada. Primeiro, Deus. Deuteronômio 6,5. Indiscutível. Segundo, o esposo ou a esposa. Efésios 5:25 e 5:22. Se maridos e esposas estão em segundo lugar, apenas para Deus em nossas prioridades, a gente não pode esquecer que marido e esposa são uma só carne, né? É o que diz Efésios 5:31, não é? Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí entra algo muito lógico, né? Que contradiz tudo aquilo que o mundo diz. O lógico bíblico é o contrário do que o mundo diz. Porque veja bem, do relacionamento matrimonial, dessa uma só carne, o que é uma só carne? Homem e mulher casados, unidos, são uma só carne, né? Deste relacionamento, desta uma só carne, surgem o quê? Os filhos. O que o mundo diz? Filhos é para sempre. Marido, mulher pode trocar, não é? Separa. Mas está errado. Isso é o que o mundo diz. A Bíblia não diz que é assim. A Bíblia diz que o marido tem que amar a mulher. E a mulher deve amar o marido. E deste amor surgem os filhos. Tanto é que marido e mulher na Bíblia são segunda prioridade. Filhos, a terceira. Porque é de marido e mulher que surgem os filhos. Como é que você vai amar o filho antes dele existir? Não tem jeito. É incoerente. Não é normal. Tem que amar o filho depois que ele existe. Mas para que os filhos surjam, você precisa ter um marido, uma mulher. Isso eu estou falando, irmão, irmã, né? De uma maneira bíblica. E deste matrimônio, homem e mulher,
mulher e homem, surgem os filhos que são a próxima prioridade de amor. Deus, marido e mulher, filhos que, na verdade, passam a ser a próxima geração daqueles que vão amar a Deus. E você pode ler sobre isso em Provérbio, livro dos Provérbios, Provérbio 22, verso de número 6. E pode ler também aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Vai falar pouquinho sobre isso. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, para que eles sejam a próxima geração que vai amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Então, Deus, marido e mulher, filhos. Os filhos vêm em terceiro, você não pode trocar as prioridades. É claro que existem casos em que o marido trai a mulher e se separam. Deixou de ser marido. Biblicamente, Mateus 19 deixou de ser marido. Ou a mulher trai e se separam. Eu estou falando de uma maneira geral, normal. Não estou falando em casos pontuais. A maioria dos casamentos não se separa. A maioria dos casamentos se sustenta. Ou deve se sustentar. Se sustentar não quer dizer que você vai ser agredida pelo seu marido ou agredido pela sua esposa e vai ficar quieto, não vai fazer nada, não vai tomar atitude. Se sustentar o casamento não quer dizer que você vai ser traída ou traído e vai aceitar, não é isso. Sustentar o casamento é ir até os limites impostos pela própria palavra de Deus para que esse casamento persista, perdure. Isso é sustentar um casamento. Porque chega uma hora, se houver problema de um dos lados, que o casamento fica insustentável. Como é que eu vou chegar para uma mulher que o marido chega bêbado em casa todo dia, agride a ela, agride os filhos? Como é que eu vou dizer para ela não separa? Vai acabar matando a mulher ou um dos filhos, como a gente vê toda hora por aí, né? Então é preferível separação. São casos pontuais. Estou falando de uma família bíblica. Existem os casos pontuais? Claro que existem. São pontuais exatamente por isso, porque eles existem. E cada caso desse precisa ser tratado de uma maneira, mas de uma maneira geral, Deus, marido e mulher, filhos, vamos seguir. Tem gente que não vai gostar. Mas o que eu posso fazer? Eu não prego para as pessoas gostarem. Eu não prego para o sujeito falar, olha, não, eu prego aquilo que está na Bíblia. Se falam diferente, eu não posso fazer nada. Se querem dar prioridade àquilo que não tem o lugar na prioridade que eles querem colocar, eu não posso fazer nada. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Eu quero levar você de novo lá no Velho Testamento. Porque o povo só usa o Velho Testamento não é para pedir dinheiro, quando é para falar de bênção, né? Agora, quando é para seguir o que está escrito lá, ninguém usa, não. Deuteronômio 5,16 diz que nós precisamos honrar nossos pais para que os nossos dias sejam prolongados e para que tudo nos vá bem aqui na terra.
Não tem limite de idade. Olha, você tem que honrar o seu pai e sua mãe até os 21 anos, ou até os 35, até os 50. Se não tem limite de idade, nos leva a crer que nós precisamos honrar o pai e a mãe enquanto eles estiverem vivos. Porque enquanto eles forem vivos, eles serão nossos pais. É claro que ele não tem mais o filho depois que cresce, né? As pessoas confundem honrar com obedecer. Honrar é uma coisa, obedecer é outra. É claro que um filho adulto não tem mais a obrigação de obedecer. Mas honrar o pai e a mãe precisa. Precisa. Agora, o pai, 80 anos, minha mãe que morreu faz um mês e pouco, né? Ela tinha uma visão do mundo. O mundo hoje é diferente. Determinadas coisas que ela falava, não tinha como seguir. Da maneira que ela falava. Eu não tinha a obrigação de obedecê-la, mas de honrá-la sim. Então, obedecer e honrar são coisas diferentes. Então, vamos colocar aqui, eu vou escrever aqui, olha, é Deus, depois cônjuge, filhos, os pais, olha só. Olha só! Eu sei que, enquanto eu estou falando aqui, tem gente já torcendo o nariz aí. Eu sei como é que funciona. Né? Quando fala dos pais, né? Depois dos pais vem a nossa família. A nossa família. Você não tem família? Tem. Tio, tia, sogro, sogra, primos. Né? E a Bíblia diz, em Romanos, capítulo 14, que não devemos desprezar o nosso irmão, nem devemos fazer qualquer coisa que o leve a tropeçar ou cair. Isso é espiritualmente, viu? Né? Espiritualmente. E aqui, depois de tudo, é que vem a igreja. A igreja não vem lá depois de Deus. A igreja vem aqui no final. A carta aos Coríntios, que são as duas cartas aos Coríntios, que são duas cartas de reprimenda do apóstolo Paulo ao povo de Corinto, na Grécia, fala disso, de como a igreja deve viver em harmonia, amando uns aos outros, o que acontece muito pouco nas igrejas hoje. Né? Tem gente que não senta ali porque senta o outro. Tem gente que não senta nesse lado porque desse lado. Né? Tem ou não tem? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Né? Antes, vamos continuar aqui com a carta aos Coríntios, quando Paulo diz assim, olha, sede antes, é aqui, é em Gálatas que diz, Gálatas 5,13, sede antes servos uns dos outros. Eu tenho que ser o seu servo. Eu tenho que te servir. É isso que a Bíblia diz. Que é isso que é a igreja. É um servindo o outro.
ajudando o outro, colaborando com o outro, ajudando o outro a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Gálatas 5,13. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4,32. A igreja vem aqui. Porque se nós não tivermos esta estrutura, Deus, marido e mulher, filhos, pais, nós não vamos conseguir fazer o que a igreja espera de nós. E se não tiver estrutura, como é que o pai, que não tem esposa, não estou dizendo em casos pontuais, vai poder amar a igreja? Não estou dizendo em casos pontuais, vou repetir. Esta é a sequência lógica para que a igreja seja estruturada nas bases cristãs. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. 1 Tessalonicenses 5,11. Vem cá, espera um pouquinho. Vamos entender. A igreja, não estou dizendo que não possa ser feito, eu estou dizendo a função da igreja. A igreja não é para dar cesta básica para ninguém. A igreja não é para manter hospital, creche, escola. Não é. A função da igreja é adorar a Deus, cultuar a Deus, reunir ali pessoas que amam a Deus, pessoas que têm Deus em primeiro lugar, pessoas que abrem mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Esta é a função da igreja: reunir, congregar, assemblear estas pessoas. É claro que lá no meio destas pessoas, é óbvio, e a igreja também é lugar deles, vêm as pessoas que ainda não entenderam isso, que ainda estão carregadas de sentimentos puramente mundanos. Por causa disso que a igreja é lugar de proclamar a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que essas pessoas são limpas destes sentimentos puramente mundanos. A igreja não é lugar de pessoa perfeita. A igreja é lugar de pessoas com problemas mesmo. E é através da palavra, é através da ministração, é que essas pessoas são curadas, são limpas. Agora, se a pessoa não tem esta estrutura, ela vem para a igreja, ela precisa aprender essa estrutura. Porque se ela não aplicar o que ela aprende lá dentro da igreja, na vida dela, o que adianta? O que adianta? Ela vai ouvir que tem que ser assim, que tem que ser assado, que deve evitar o pecado, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, que nós temos que buscar o perdão dele, não adianta buscar Deus pela nossa iniciativa, é somente através de Cristo. Agora, se ela não pôr em prática isso na vida dela, o que adianta? Por causa disso que a estrutura é familiar. Por causa disso que Paulo fala, irmãos da fé.
E os filhos aqui vêm em terceiro lugar. E sem pai não tem filho. Você está me entendendo? Tem gente que quer colocar Deus, igreja. Não! Se não tiver esta estrutura, Deus, pai, mãe, os filhos, os seus pais, se não tiver este entendimento, vai acontecer na igreja o que acontece aí. As pessoas não se falam, não se cumprimentam, fica torcendo, fazendo caras e bocas. É o que acontece. É o que acontece. Então falta para nós seguir esta lista de prioridades. E depois da igreja, o que vem? Deus, marido e mulher, cônjuges, os filhos, os pais, a igreja. E depois da igreja, o que vem? O mundo, o resto do mundo. Mateus 28, 19. A quem nós devemos ir proclamar o Evangelho. E fazer não discípulos, né? Tem gente que gosta de ter discípulo, né? Mas nós temos que fazer discípulo para Cristo. Discípulos de Cristo nós temos, não discípulos da gente. Não pessoas que sigam aquilo que a gente acha, que sigam a doutrina daqui, dali, de acolá. Como existe? Nós temos que fazer discípulo de Cristo, por causa disso que a palavra tem que ser muito bem entendida e muito bem proclamada. Porque senão as pessoas vão ser discípulos das suas denominações, do pastor daquela denominação, e não de Cristo. Elas vão amar, adorar, idolatrar o pastor, a denominação, e não a Deus, não a Cristo. Por causa disso que devemos fazer discípulos de Cristo. Deus já tinha até escrito aqui, ó. Deus, cônjuge. O que é o cônjuge? É o marido ou a mulher. Né? E parar com essa conversa, olha, filho é para sempre, marido e mulher. Isso é coisa que o mundo fala. Gente, nós temos que parar de repetir o que o mundo fala. Sabe? Porque o mundo vai depondo contra a palavra de Deus. Tem coisas que não tem problema a gente falar. Mas tudo aquilo que depõe contra a palavra de Deus, para e pensa, não vou falar. Não vou, sabe, transmitir essa mentira, essa inverdade. Não vou espalhar isso. Deus, marido e mulher, filhos, os pais, os parentes, e depois a igreja, que é composta de irmãos e irmãs em Cristo, e depois o resto do mundo. Esta é a prioridade. Senão a igreja não tem estrutura, senão a família não tem estrutura. Deus, marido e mulher, precisa se amar, marido e mulher. É claro que tem umas rusgas de vez em quando, né? São duas pessoas diferentes. Às vezes um pensa de um jeito, pensa do outro. Isso que é sustentar o casamento. Os filhos, como é que você vai amar mais um irmão da igreja do que você ama o filho? Os pais, honrar os pais enquanto eles estiverem vivos. Quer saber se seu pai é bom, se sua mãe é boa? Não me interessa. A Bíblia não coloca isso em xeque. Coloca que nós temos que honrar
os parentes, e depois a igreja, e depois o mundo. Porque sem esta prioridade, ou sem esta lista de prioridades, nós não vamos conseguir levar o Evangelho, não vamos conseguir amar o mundo, nós vamos viver um cristianismo social, de faz de conta. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos aguardar até a sexta-feira, né, para ver o que vai acontecer. Eu não sei o que está acontecendo com a 103.3, não sei. Eu estou honrando o meu compromisso com eles, mas como não tenho nenhum tipo de informação da parte deles, né, a última informação que eu tive foi que eles estavam mudando de lugar, isso há 2 semanas atrás. Depois silenciou, ninguém falou mais nada. Mas eu estou honrando o compromisso que eu tenho com eles, tá? Mas se até sexta-feira ninguém falar nada, eu, como tenho esse trabalho de proclamar o Evangelho, eu vou procurar uma outra emissora que me aceite, porque não são todas que aceitam esse trabalho, né? A maioria prefere não se envolver, tá? Então, se você souber de alguma emissora, me ajude, né? Eu não tenho muito conhecimento assim de emissoras e tal. Se você souber de emissora boa que pegue, né, na região, em Campinas, nos bairros e em parte das cidades da região metropolitana, me avisa, manda um zap para mim, se tiver o telefone, o nome da pessoa com quem eu falo, porque se eu não tiver até a sexta-feira nenhuma manifestação, eu vou ter que procurar outra para pregar o Evangelho, para levar a palavra de Deus, né? Então você pode me ajudar, de repente você está me ouvindo, você tem até uma emissora. Se você quiser esse trabalho lá, né, faz um contato comigo e me ajuda a procurar um lugar para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos e irmãs, pedir para que Deus nos ajude a resolver aquilo que está, né, que não depende da gente muitas vezes, né? Amado Pai, querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque pudemos crescer um pouco mais hoje juntos, né, na graça e no conhecimento do Senhor. Sustenta-nos nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades e debilidades. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.